felizmente casadas com mulheres novas, mortas e agredidas pelos namorados. Este é um problema que tem que ser encarado muito seriamente, porque o marialdismo, um certo tipo de machismo, julguei que na juventude pelo menos tivesse desaparecido, mas pelo menos subsiste e é preciso. Isto tem a ver com pedagogia, tem a ver com leis, mas tem a ver com pedagogia e com mudanças comportamentais. Como Presidente da República não tem um programa. O programa é o que está na Constituição e a Constituição fala contra todas as formas de discriminações e com a promoção da igualdade. E eu farei tudo que tiver ao alcance para promover isso. Boa tarde, Sr. Dr. Noleiro. Eu tenho uma pergunta muito específica em relação a uma proposta do Dr. Orçamento de Estado que há pouco tempo foi chamada na Assembleia da República. Foi a proposta de que nenhum gestor do setor empresarial está a ganhar mais do que o Presidente da República. Eu gostava de saber como é que o Sr. Presidente, o Dr. Noleiro, vê esta proposta. Concorda? Da sua opinião? Eu acho, e tenho dito, que os sacrifícios deviam ser igualmente repartidos. E é uma das críticas que eu faço. Houve um esforço, mas não houve um esforço suficiente. Os sacrifícios não são igualmente repartidos. Acho que os trabalhadores da classe média vão fazer muito mais sacrifícios. Aqueles a quem são cortados salários, os pensionistas a quem vão ser congeladas as pensões, as famílias a quem vão ser retirados os abonos vão fazer mais sacrifícios. E há uma coisa que a mim me revoltou bastante, foi o facto de algumas empresas distribuírem os dividendos antes de irem o imposto. Não é? Como o próprio Primeiro-Ministro disse, isso é imoral. Talvez seja legal, mas é imoral. Quanto aos gestores públicos, seria uma medida correta que não ganhasse mais que o Presidente da República, mas para isso, e para termos bons gestores públicos, era preciso que o Presidente da República ganhasse bastante mais. O que se calhar também não seria muito adequado. Acho que há gestores públicos a ganharem uma exorbitância, porque isto é um país de grandes desigualdades, e, portanto, sobretudo em matéria de prémios e tal, tudo isso deveria ser revisto, mas não necessariamente. Admito que haja gestores públicos que ganhem mais que o Presidente da República, que são funções diferentes. Bom, tem um colega ali em cima que está primeiro. Queria que fizesse só uma pergunta, porque dada a hora. Bom dia, Sr. Edmar. Gostaria de perguntar ao Sr. Manuel Alegre, disse que a revisão constitucional era uma revisão estratégica e de que modo é que a proposta feita pelo PSD iria alterar na medida do Estado Social, na medida do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social. Porque nessa proposta é posto em causa o Serviço Nacional de Saúde como serviço universal tendencialmente gratuito. E isso põe em causa a natureza e a essência do Serviço Nacional de Saúde. É uma proposta liberal, não é uma proposta que ouse riscar o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, mas a ser concretizada faria do Serviço Nacional de Saúde um serviço residual, descapitalizado, serviço residual para pobres, que é do resto para ricos. E com a segurança social é a mesma coisa. E com a escola pública é a mesma coisa. Quando eu acho que a escola pública tem uma função capital, deve ser uma escola de exigência para ser uma escola de qualidade. Eu sou contra o facilitismo na escola pública. Acho que deve haver exigência na escola pública, porque isso é que cria a igualdade de oportunidades. Se a escola pública for fraca, quem tiver meios tira os filhos e manda para a privada, mas quem não tem que se sujeitar à escola pública. É indispensável para que haja igualdade de oportunidades e para criar cidadãos com igualdade de oportunidades no país. O projeto de revisão constitucional do PSD descapitaliza e em todos os sentidos, em todas as direções, favorece as seguradoras, os hospitais privados, o ensino privado, etc. Bom, e já que se inscreveu também tem ali a colega aqui da Azul. Só uma foto. Obrigado. Bom dia. Fiz duas perguntas pequenas e diretas, estava a responder. Era, quanto
Presidente da República, neste último ano, tinha dissolvido a Assembleia no Carmo das Eleições e, se por acaso ganhasse as eleições no próximo ano, estava preparado para ser Presidente da República num governo de coligação PSD-CDS-PP. Bom, quanto à primeira pergunta, eu não posso responder com inteira propriedade a essa pergunta, porque o programa de dissolução, só o Presidente tem informação suficiente para poder decidir. Agora, este governo tem legitimidade para governar. Não foi derrubado. Ninguém apresentou uma moção de censura, ou a moção de censura foi apresentada, não foi aprovada. Portanto, desse ponto de vista, não havia razões. A única razão foi aquilo que o Presidente da República disse. O Presidente da República fez insinuações e afirmações sobre o governo que, a serem levadas à letra, o deviam ter levado a admitir o governo dissolvendo a Assembleia da República, para ser coerente. Se a situação era explosiva, se fez aviso e não foi ouvido, se a situação era insustentável, eu não estou a dizer que concordo com o Presidente, estou a dizer que se ele disse isto, para ser coerente com ele próprio, devia ter demitido o governo. Se diz isso e não o fez, ou das duas uma, ou o que ele disse está errado e ele próprio sabia que estava errado, ou então disse-o e não teve coragem de fazer o que fizeram outros presidentes, como Jorge Sampaio e Mário Soares, e não dissolveu, talvez por razões táticas, por razões eleitorais. Se eu for o Presidente da República, estou preparado para ser Presidente da República com qualquer governo. Tem que ser Presidente da República com qualquer governo. Não serei o Presidente de facção, serei o Presidente de todos os portugueses. Agora, o que eu digo é, tenho dito muitas vezes, é qualquer governo, seja ele qual for, mesmo que seja um governo do Partido Socialista, tentar desnaturar o Serviço Nacional de Saúde, ou a escola pública, ou a segurança social pública, tal como estão na Constituição, eu exercerei todos os poderes presidenciais para que isso não aconteça. Bom, tem aquela colega ali em cima escrito. Claro que digo com toda a franqueza. Se um governo PSD-CDS respeitar a Constituição, não terá problemas nenhum. Não terá problemas nenhum, porque a mim não me compete governar, não tenho esse conceito de cooperação estratégica, não vou interferir nas políticas do governo, a menos que as políticas do governo interfiram com os direitos que estão consagrados na Constituição. Terão mais dificuldades, se calhar, comigo. Bom dia. Hoje em dia há muita descrença nos políticos portugueses, até devido aos casos de corrupção. Portanto, isso em parte explica a nossa falta de confiança e estresse talvez no futuro. E eu gostava de saber em que medida que o Presidente da República nos pode ajudar e até que ponto apoio medidas de fiscalização para atenuar a corrupção. A corrupção é um cancro. É um cancro nas democracias, todas as democracias ocidentais e aqui também. E eu tenho pronunciado muitas vezes sobre isso e contra isso. E um dos problemas da nossa democracia tem a ver com a morosidade e a dificuldade de funcionamento da justiça. Eu penso que essa é uma das funções do Presidente da República. Sem pôr em causa a separação dos poderes. O Presidente da República não pode... Os tribunais são órgãos de soberania. Preciso não esquecer. Não? São órgãos de soberania. Mas se há matéria em relação à qual o Presidente da República pode ou deve intervir, ou podia ou devia ter intervido, no sentido de, primeiro, de acabar com as guerras corporativas dentro da própria justiça. E no sentido de encontrar soluções ou fazer um pacto de regime, é na questão da justiça. É na questão da justiça. Para que não haja uma justiça de classe, uma justiça para ricos e outra para pobres, e para que haja uma justiça que é dura para com pequenos crimes e benevolente para os chamados crimes de colarinho branco. E para que se varra a corrupção da vida política portuguesa. Porque a corrupção mina a confiança dos cidadãos nas instituições. Mina. É uma das razões da crise de representação. Tem-se verificado em vários países e o nosso isso pode verificar-se. É preciso que... Sabe, eu sei que as pessoas estão descontentes com a política, com os políticos, eu também estou. E por isso é que me candidato para mudar a política, para dar outro sentido à política. Mas a pior coisa que aqueles que estão descontentes podem fazer é desinteressarem-se da política. Lá dizia o velho Sócrates, não, este que é primeiro-ministro, o velho Sócrates, fazia política para que não fizessem política contra ele. Era política para que não fizessem política contra ele.
É isso a cidadania. Compreendo que as pessoas estejam descontentes e até zangadas, mas por isso mesmo têm que intervir. Têm que intervir. É um problema cívico, têm que intervir. E eu percebo que os jovens estejam zangados, eu percebo isso. Tenho filhos, já fui jovem, percebo isso. E até muitas vezes eu não percebo porque é que eles não se revoltam mais. Porque é que não se organizam mais, não se revoltam mais. Não é revoltarem-se contra a democracia, é revoltarem-se contra as instituições, mas é fazerem valer os seus direitos, fazerem valer o seu direito, o seu lugar no país, o seu lugar